Esta aqui é a alça bicolor que eu fiz utilizando 2 tecidos. No caso, esse aqui são tecidos de camurça do meu parceiro Sil da Moda. Eu não precisei colocar nem estruturação, que ela fica super bem estruturada. Eu vou ensinar agora para vocês como que faz essa alça utilizando a tricoline. Aqui eu vou utilizar um tecido de 3,5 centímetros e o outro tecido de 7 centímetros. São tecidos de tricoline, que eu posso colocar ou não estruturação. Se eu for utilizar uma alça de 3,5 centímetros, é essa medida que eu vou utilizar. E conforme o tamanho da minha alça, eu vou adequando o tamanho desses tecidos. Então, para uma alça de 3,5 centímetros, eu vou utilizar 3,5 do tecido que vai ficar no meio e 7 centímetros do outro tecido. Eu vou posicionar assim, vou colocar direito do tecido com o direito do outro tecido, vou alfinetar. Claro que eu vou utilizar o tecido do tamanho da minha alça, aqui eu só tenho uma amostra, se a alça for de 1,5, de 1 metro, eu vou colocar o tamanho do tecido, ou 1,5 metro ou 1 metro. Aqui eu só estou fazendo uma amostra. Coloco o direito do tecido com o direito do tecido e vou passar uma costurinha nessa lateral. Aqui eu já passei a costura com a distância de um pezinho de máquina e vou pegar essa parte e vou unir a esta aqui, desta forma. Eu posso estar alfinetando todinha e vou fazer o mesmo processo. Vou posicionar assim e vou passar uma costura novamente com o pezinho de máquina, unindo essas duas laterais aqui das tiras. Aqui eu já concluí as costuras e aproveitei e abri as costuras laterais. Agora eu vou fazer assim, ó, vou fazer uma dobrazinha assim, ó, vou dobrar um pouquinho pra fora, como se fosse uma barrinha. Vou pegar essa ferramenta, que é o passador de elástico, que a gente utiliza para desvirar a alça também. E ele está com a argolinha aqui, ó, posicionada aqui em cima, então ele fica aberto. Vou colocar a ponta aqui dessa pinça, vou pinçar aqui, ó. E vou trazer a argolinha para baixo. Quanto mais para baixo está a argolinha, mais preso vai estar aqui, ele não vai soltar, está segurando muito bem. E agora, eu devagarzinho vou começar a desvirar minha alça, colocando a pinça aqui dentro. Eu apoio a pinça aqui na minha mão e aos poucos eu vou puxando um pouquinho e desembolando aqui. Mais um pouquinho e desembolo aqui para não ficar difícil de desvirar. Aqui eu já desvirei, vou sentir a argolinha aqui, olha, a ponta da pinça está aqui, eu seguro e solto a argolinha. A pinça vai abrir, eu tiro a pinça de dentro da alça, acerto, aqui a pontinha já ficou virada para esse lado, eu vou passar ferro direitinho e desse lado também vou fazer o acabamento virando a pontinha para dentro e vou passar todinha a ferro. A alça já está pronta e a partir daqui você pode fazer duas coisas. Uma, se você quiser não colocar estruturação e você vai passar a costura bem aqui em cima e do outro lado. A outra é você colocar estruturação. Eu tenho aqui uma alça de 3,5 centímetros, pincei ela com o mesmo prendedor, vou dobrar assim e vou colocar aqui dentro por essa abertura. E venho puxando aqui, olha, até a pinça aparecer aqui e eu puxar a alça. Solto a argola, ajeito o acabamento aqui novamente. Vou puxar aqui para esconder.
Vou fazer a mesma coisa do outro lado e vou passar a costura aqui em cima e aqui. A questão da costura, tanto na primeira vez que eu falei como agora, é para segurar aqui ou dar estrutura. Eu posso fazer aqui, ó, na emenda das costuras, ou posso fazer no centro, nas laterais, da forma que eu achar melhor, tá? Para segurar a alça e para dar estrutura. É uma questão de gosto e fica a seu critério. Agora vamos aprender uma outra forma de fazer a alça bicolor. Aqui eu tenho uma alça de algodão. Essa é 3,5 centímetros, mas você vai poder fazer encapar essa alça de qualquer tamanho que ela seja, utilizando essa técnica. Você vai calcular o seguinte: você vai precisar de um tecido da mesma largura que a alça, que no caso aqui eu tenho um tecido de 3,5 centímetros. Esse aqui, que é o tecido que vai ficar na parte interna. O tamanho, o comprimento dele vai ser o tamanho que eu preciso da alça. Aqui é somente uma amostra. E vou precisar de um outro tecido que seja do seguinte tamanho. Eu vou pegar o tamanho da minha alça e vou acrescentar mais 2 pezinhos de máquina de um lado, mais 2 pezinhos de máquina do outro e mais meio centímetro. No caso, o pezinho de máquina que eu vou utilizar tem meio centímetro. Então, eu vou ter o tamanho da alça, mais 2 vezes meio centímetro é 1 centímetro. Do outro lado, mais 2 vezes meio centímetro, mais 1 centímetro e mais meio centímetro. Então, eu vou ter aqui tamanho da alça, mais 1 centímetro, mais 1 centímetro, mais meio centímetro. Nesse caso, eu vou utilizar a seguinte medida para fazer o tecido mais largo. 3,5, mais 1, 4,5, mais 1, 5,5, mais meio centímetro, 6. Então, eu tenho o tecido menor da largura da minha alça, 3 centímetros, e o maior da largura de 6 centímetros. Agora, eu vou pegar a minha alça e vou colocar a tira menor em cima dela, a tira que é exatamente do tamanho da largura da alça. Venho com a tira maior e coloco por cima. Então, está a alça, tira com direito para cima e a tira maior com direito para baixo. Tira maior, direito com direito e aqui o avesso com a alça. Vou posicionar muito bem, certinho aqui, nivelando essa lateral todinha. Posso alfinetar e vou passar uma costura com o pezinho de máquina, prendendo essas 2 tiras da alça. Após costurar, eu vou abrir essa parte aqui e vou assentar bem com o ferro. Posso estar vincando, sentando bem com o ferro. E vou trazê-la para esse outro lado de cá, puxando bem, acertando bem. E essa parte do tecido aqui que vai sobrar, eu vou puxar aqui, vou dobrar uma vez e mais uma vez para fazer o outro lado aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou puxar, vou dobrar, posso estar passando a ferro, vou dobrar uma vez e venho e dobro 2 vezes. Vou alfinetar tudinho e vou passar uma costurinha bem aqui na beiradinha, de fora a fora, para prender esse lado, essa lateral aqui na alça. Aqui, olha, já costurei e aproveitei e passei a costurinha do outro lado também para ficar igual. Mas se você não quiser passar essa costura, você pode fazer essa finalização em toda a alça com ponto invisível. Aí fica a seu critério. Então, aqui nós temos 2 formas de fazer a alça bicolor. Espero que você tenha gostado. Essa alça bicolor, ela faz parte da bolsa bicolor, a bolsa tote bag, que está no nosso mini curso de costura criativa. Muito obrigada e até nossa próxima dica, nossa próxima aula.